Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa sexta aula de programação web. Então, o que nós aprendemos na aula passada? Nós iniciamos o nosso estudo através das citações, porque nós aprendemos que pode haver citações curtas ou longas no nosso documento HTML, e isso é feito através dos elementos block, quote e key. No caso, esses dois elementos possuem o atributo cite, que deve ser utilizado para indicar a fonte da citação. Esta fonte seria o que determina de onde eu tirei aquele texto. Por exemplo, se eu quero utilizar um texto que contém no site da Wikipédia, então eu devo referenciar este site, certo? Então, para fazer isto, eu devo utilizar a tag cite. Nós vimos também abreviações. No caso, essa abreviação é determinada através do elemento ABBR. Por exemplo, Universidade de São Paulo. Eu posso abreviar para USP, certo? Vimos também definições. Aprendemos que podemos colocar definições no nosso documento HTML através do elemento DFN. Vimos também data e hora. É possível colocar data e hora no nosso documento. E o texto marcado, que o elemento mask permite que determinados trechos de um texto sejam marcados. Ou seja, através deste elemento mask, eu posso marcar o trecho do texto que eu quero para poder, por exemplo, chamar a atenção do usuário ou navegador do meu site, certo? Então, hoje, iremos iniciar as listas. Na linguagem HTML, temos três tipos de listas. A primeira é lista de descrições, a segunda, lista com ordem e a terceira, lista sem ordem. Lista de descrições. Para criar uma lista de descrições, devemos utilizar o elemento DL. Essas listas são formadas por termos ou nomes e suas respectivas descrições. Nos termos ou nomes, definimos com o elemento DT e nas descrições são definidas com o elemento DD. Então, aqui nós temos um exemplo desta lista de descrições que é feito nessa parte aqui, que podemos observar nessa parte mais escurinha, certo? Foram utilizadas as tags que eu acabei de mencionar. Então, esta é a forma que o usuário vai ver no seu navegador. É como o navegador vai apresentar esses dados do código HTML. Aqui nós temos a lista com ordem. E para criar uma lista com ordem, devemos utilizar o elemento OL. Então, os itens desta lista com ordem são definidos com o elemento LI. Percebo que na parte escurinha aqui, eu tenho as tags que eu acabei de apresentar, certo? Com toda esta descrição dentro das tags. E como é que isso vai ser apresentado no navegador? Desta maneira aqui. Percebam que estão ordenados, certo? Aqui é um exemplo de preparo de macarrão instantâneo. No caso, tem uma ordem de instruções que você deve fazer. Então, eu poderia muito bem aqui utilizar uma lista com ordem. E as listas sem ordem? Para criar uma lista sem ordem, devemos utilizar o elemento UL. E os itens da lista sem ordem são definidos com o elemento LI. E aqui podemos observar bem essas tags que foram mencionadas anteriormente, certo? E assim seria exibido no seu navegador. Percebam que na outra com a ordem, a lista com a ordem, apresenta uma ordem realmente aqui, certo? Que iria do primeiro ingrediente lá que deveria ser colocado até o último ingrediente. Aqui já não tenho essa numeração, certo? Os itens não são numerados. Essa já é uma das diferenças da lista com ordem e de lista sem ordem. E aqui eu tenho listas aninhadas. Uma lista pode ser definida dentro da outra, certo? Então, por isso que podemos chamá-las de listas aninhadas. Então, quando listas sem ordem são aninhadas,
Normalmente, os navegadores alternam os marcadores dos itens. Aqui nós temos um exemplo dessas listas aninhadas, certo? E aqui é um exemplo de como iria ser exibido no seu navegador, certo? Primeiro aqui, ó, ele determinou os continentes e depois o cronograma da minha viagem. Ou seja, aqui eu posso utilizar tanto uma lista com ordem, tanto uma lista sem ordem. Percebam que somente esse cronograma da viagem é que está numerado, certo? Então aqui eu tenho uma atividade para vocês e eu quero que vocês digam quais são os tipos de listas que o HTML define. Fale sobre listas de descrições, fale sobre listas com ordem e fale sobre listas sem ordem. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos o que era uma lista de descrições, uma lista com ordem. Percebemos que quando é exibido no navegador, o navegador apresenta ordenadamente, como é o exemplo que nós vimos agora anteriormente do preparo do macarrãozinho instantâneo, estava numerado lá para seguir uma ordem. Vimos também a lista sem ordem e as listas aninhadas, quando eu coloco uma lista dentro da outra. Aqui nós temos as referências. Por hoje é só. Até a próxima aula.